primeiramente agradecer a sua disponibilidade de vir aqui nos explicar como é que funciona a doação de sangue, principalmente a importância com o seu trabalho no EMOSC. Eu tenho algumas perguntas que são pertinentes da comunidade e também, para iniciar, eu gostaria de perguntar, eu sempre tive medo de doar sangue, tive medo de agulha, era um trauma que eu sempre tive. E quando eu criei coragem, quando eu fui criar coragem para mim, vou doar sangue, que é fazer o que eu sempre falo para as pessoas, eu perdi aquele medo e fui doar, eu descobri que eu estava com câncer de tireoide e não pude doar. Você pode nos dizer quem pode e quem não pode fazer a doação de sangue de plaquetas? Vereador, a coisa mais importante é a doação de sangue, ela segue a mesma lógica da medicina, né? Do não causar dano. Então, a doação de sangue, ela não pode causar dano nem para quem doa e muito menos para quem recebe o sangue. Essa é a premissa básica. Então, a gente protege pessoas que têm alguma doença ou que existe algum risco de passar mal e ter um evento grave por ter doado sangue, essas pessoas já são naturalmente excluídas da doação de sangue. Por exemplo, a pessoa que tem uma doença coronariana, que se fizer hipotensão, se a pressão cair, ela pode infartar, isso pode ter um problema. Pessoas que têm circulação cerebral problemática. Tudo isso envolve que quando eu tiro 500 ml de sangue do indivíduo, a pressão pode cair, ou ele pode ter alguma dificuldade em estabilizar a pressão. E essa dificuldade pode levar a um evento mais grave. Pessoas que tiveram câncer, e de maneira definitiva. Pessoas que têm doença autoimune. São pessoas que têm o sistema imune que lutam contra ela própria. Tireoidite de Hashimoto, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico. Essas pessoas não podem doar porque o anticorpo que ela tem pode ir junto na bolsa de sangue e desencadear a doença autoimune numa outra pessoa. No caso do câncer, uma célula cancerosa, hipoteticamente, pode ir junto com a bolsa de sangue e se alojar no indivíduo que está recebendo sangue. Na realidade, assim, é um assunto muito extenso, mas em base, em diretriz, a doação de sangue deve ser feita por indivíduos que tenham hábitos e que estejam em bom estado de saúde. Pessoas que tenham hábitos saudáveis e que estejam em bom estado de saúde. As pessoas diabéticas, eu escutei a pergunta, as pessoas diabéticas, existem dois tipos de diabetes. Existe o diabetes tipo 1, que é o diabético do meu neto, que faz uso de insulina desde 1 ano e meio de idade. Ele não poderá ser doador de sangue, porque esse diabetes é uma doença autoimune. Mas há o diabetes por transtorno metabólico, que é a maior parte de nós, que a gente come bem, engorda, fica com resistência à insulina. Essas pessoas, teoricamente, dependendo da medicação, elas podem ou não doar sangue. Vai depender da medicação que ela está usando. Se ela está controlando com dieta, não tem problema. Mas veja bem, o diabetes é uma doença que está associada à doença vascular. A grande complicação do diabetes é o infarto, o derrame e a insuficiência renal. Então, ele vai ser avaliado na entrevista para saber se ele pode ou não ser doador de sangue. Certo, certo. Muito importante. Hoje, quais os tipos sanguíneos que mais precisam no EMOSC? Tem algum que está mais em falta ou todos estão em falta? Como é que está essa situação? Não, veja bem, normalmente o sangue que a gente mais colhe é o que mais usa. Então, em torno de 70% da população tem sangue A ou sangue O. Então, a gente quer 70% da população. Mas nós temos um sangue especial, que é o sangue O negativo, que ele é um coringa de ouro. É o sangue que eu posso usar em qualquer situação, para qualquer paciente. Por exemplo, o arcanjo do Corpo de Bombeiro carrega uma bolsa de sangue, ou 2 bolsas de sangue, para uso em caso de emergência de trauma. Esse sangue é um sangue O, que ele pode ser usado para qualquer indivíduo. Então, o sangue O, ele tem a vantagem de ser mais prevalente na nossa população. Aqui na nossa população, por exemplo, Palhoça, vai depender da etnia. Os indivíduos descendentes de europeus têm mais sangue A. E os indivíduos mais
relacionados ao negro e ao índio têm mais sangue O. Então, essa mistura. Mas o sangue O negativo, ele é raro, o AB negativo é o mais raro, mas é o que é menos usado. A gente quer começar a coleta agora para plasma para uso industrial, porque é o plasma coringa de ouro também, que a gente pode usar em várias pessoas. Mas basicamente é o sangue A e o sangue O. Tá certo. Vamos lá, então. Hoje muitas pessoas têm interesse de doar, muitas pessoas trabalham e às vezes ficam com medo de faltar ao trabalho porque simplesmente dizem que pode doar sangue e voltar para trabalhar, e um dizem que pode passar mal esse preço daí para casa. O Hemosk, ele dá alguma dispensa, dá um atestado, dá uma declaração, não? O Hemosk, isso é uma questão bem importante, vereador, porque assim, na realidade, algumas pessoas vão doar sangue sexta-feira ou vão doar na segunda de manhã, de maneira talvez não tão altruísta assim. O Getúlio Vargas, lá na década de 40, instituiu uma lei em que ele dá direito a uma vez por ano o indivíduo apresentar um atestado médico de doação de sangue. Eu fui doador de sangue, deixei de ser porque tenho tireoidite de Hashimoto e nunca faltei ao trabalho e nunca usei o atestado porque ele é desnecessário, tá? A não ser o indivíduo que piloto de avião ou que possa ter uma hipotensão logo depois da doação e daí ele tem que ficar afastado de máquina e tudo. Mas a maior parte das pessoas não há necessidade, não. Geralmente, eu vi que é de 6 meses o tempo mínimo, é isso? Isso. Mas se a pessoa quiser ir lá, doar e voltar para o trabalho, tem a declaração para poder... Sim, claro. Não. E a gente tem acordo com a empresa, a gente tem acordo com a Intelbras, nós temos empresas com a Eletrosul, com a Marinha, com a VEG, com a Hering, no estado inteiro, e as pessoas, a gente vai colher dentro da empresa. O trabalhador doa dentro da empresa, não teria nenhum problema. Na empresa grande você fazia a doação lá? Isso, articulado com o assistente social, com o serviço social da empresa. As duas perguntas que eu tinha aqui é parecida com essa. O doador quer a isenção da inscrição, que muita gente hoje, como você falou, vai usar essa desculpa, né, vamos dizer, para poder ter isenção, para poder ter isenção em algumas inscrições, para ter algum benefício. Não só de coração, né? Deveria ser de coração, mas tem gente que vai lá e faz por ter algum benefício, que é um erro, né? Não, vereador, é porque assim, tem uma coisa mais grave em relação a isso, que é assim, os exames que o Hemosk faz, a gente faz exames de biologia molecular, a gente faz exames sorológicos de última geração. A primeira máquina, o Alinit, que é uma máquina que a gente usa da Abbott para fazer os testes, a primeira da América toda, a América Latina, Central e América do Norte, foi instalada aqui no Hemosk, entende? Nós temos tecnologia de última geração. Isso evita a transmissão de doença? Não, não evita. Existe um fenômeno que a gente chama de janela imunológica, em que o indivíduo adquirir uma doença e os testes ficarem positivos, decorre um tempo. No caso do HIV, esse tempo pode ser de 15 dias. Só que a partir do 3º dia, o indivíduo já está transmitindo. O Brasil desenvolveu um teste de biologia molecular chamado NAT, em que a gente consegue detectar no 9º dia. Mas entre o 3º e o 9º dia, ele está transmitindo. Então, se o indivíduo teve um comportamento de risco, ou ele tem um impedimento, e ele quer isenção no concurso, ele vai mentir na entrevista. E se ele mente na entrevista, isso é o mais grave. O fato de ele receber ou deixar de receber, as vontades dele, ele vai se acertar com Deus posteriormente. Mas o risco é que eu pego uma bolsa de O negativo, alicoto em 4 pediátricas e transfundo na UTI neonatal. E a maior parte das transmissões de HIV que a gente teve por bolsa de sangue, aconteceram em indivíduos que mentiam durante a entrevista. E quando o indivíduo tem um ganho secundário na doação de sangue, ele mente. E a mentira dele causa um estrago absurdo. Porque uma bolsa de sangue que você doa, eu transfundo em 3 pessoas. No mínimo.
Se eu fracionar essa bolsa na pediatria, eu fraciono em 8, 10 bolsas. Então, a mentira dele vai custar a saúde de 10 pessoas. Isso é muito grave. Infelizmente, as coisas que não deveriam acontecer, acontecem, né? Mas, enfim, se eu voltar ali nas empresas, que também é uma pergunta que chegou até mim, que as empresas que querem levar os funcionários, para vocês irem na empresa, tem um número mínimo de funcionários que tem que ter doador lá, não? Eu não consigo te responder isso, porque cada negociação é uma negociação. Por exemplo, se eu disser assim, olha, o Guilherme, eu tenho 50 pessoas O negativo para doar, eu vou lá, estou lá na porta da empresa hoje. Ah, não, tem a doação de sangue, a gente queria fazer uma campanha, tá, mas é dirigido, não é dirigido? Isso vai da negociação que é feito e do senso de oportunidade. Porque essa oportunidade não é do EMOSC, é da sociedade, já que é a sociedade que paga esse sangue. E toda vez que eu colher sangue de maneira desnecessária, eu desembalançar a demanda com a oferta, eu vou jogar dinheiro fora. Então, a gente tem esse cuidado. Tá certo. Mas a gente faz, é muito bem-vindo, aquilo que eu digo, eu não quero doações de sangue, eu quero doadores de sangue para serem recrutados quando necessário, para serem chamados e comparecerem quando necessário. Entendido. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. O EMOSC tinha um ônibus que ia nos municípios fazer a coleta. Vocês têm aquele ônibus ainda? Tem aquele projeto? Como é que está esse projeto? A gente chamava ele carinhosamente de vampirão. Ele faleceu por idade avançada, tem uns 3 anos. Ele era de 1988, foi uma doação que o Amauri Veículos acabou nos ajudando, junto com o Banco do Brasil, mas ele envelheceu. Nós estamos com um ônibus doado pelo Rotary Club, que na realidade foi um presente de grego. A gente gastou quase um ônibus novo para reformar ele e botar ele em condição, que funciona lá na região de Joinville na região de Joinville, Araquari, São Francisco, naquela região. Mas a gente tem como não precisar ter o ônibus, nós precisamos de um espaço em que o nosso grupo técnico vai lá, avalia, e se aquele espaço for adequado, a gente faz a coleta lá, não tem problema nenhum. Não, muito importante, e se Deus quiser, tomara que esse ônibus venha pelo governo, né? Bom, para mim, finalizar aqui a minha parte, deixar os demais vereadores conversarem, falarem, a ideia de chamar você aqui hoje é que nós temos um projeto na casa, que é o projeto Setembro Verde, que é o incentivo à doação de órgãos. Também tem o projeto do Julho Vermelho, que é o projeto de incentivo à doação de sangue. E como a gente está em cima desses meses agora, a ideia é tentar chamar a atenção da Câmara, a atenção do município, da Prefeitura, para poder fazer uma campanha maior em cima, porque a gente sabe a importância que tem a doação de órgãos. Infelizmente, muitas pessoas esperam algum conhecido, algum parente, algum amigo publicar na rede social, vai lá e está precisando de doação de sangue, vai lá e doa no nome tal. Aí vai muitas pessoas que podem ir normalmente, só que, infelizmente, às vezes a gente espera algum parente nosso, algum amigo nosso precisar para ir lá correndo. E não deveria ser assim, né? E todo mundo tivesse a consciência, a conscientização de, não, opa, se eu estou bem, eu posso ir doar, eu vou lá doar. Nós teríamos um estoque legal no EMOSC, tem espaço no estoque lá, eu acredito nisso, e não precisaria essa correria que é feita em cima da hora em algumas situações. Então, a ideia é de trazer conhecimento para casa, para todos que nos assistem, para quem nós vamos divulgar, e principalmente agora chamar a atenção do município para que tenha esses 2 meses agora, que amplie essa campanha das doações de órgãos e de sangue, também de plaquetas, e que daqui para frente a gente consiga fazer uma campanha periódica para poder estar sempre tendo um estoque bom de sangue no EMOSC. Então, da minha parte, te agradeço de coração. Vai ter vereadores que querem perguntar, ter dúvidas. Muito obrigado de coração e vamos deixar a casa aberta também para você sempre que precisar. Boa noite, doutor Guilherme. Seja bem-vindo a essa casa. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns ao EMOSC pelo trabalho que realiza com excelência aqui no nosso estado. A gente sabe que todos os catarinenses, todos aqueles que escolheram Santa Catarina para morar, que são doadores, saibam que ali no EMOSC vão ser bem acolhidos, bem recebidos. Eu também sou doador, inclusive, infelizmente, depois da pandemia eu não fui mais lá doar, tem até que, esse ano tenho que ir lá fazer a minha doação, né? Então a gente parabeniza a todos ali que fazem parte da equipe, que recebem a todos com muita atenção, com muito carinho, e eu faço parte da Igreja Universal do Reino de Deus,
sempre nós incentivamos os membros da igreja a fazer a doação, porque é importante, como o senhor falou, uma pessoa pode salvar aí 4, 8, 10 vidas. Então é importante doar, né? Então a pergunta que eu ia fazer, o vereador Edinho fez, era a questão do ônibus, né? Até para trazer aqui para o nosso município, se estivesse ainda, né, ainda vivo, vamos dizer assim, mas infelizmente se aposentou, né? Quem sabe aí o nosso governador Jorginho Melo, ou algum deputado, até faço aqui um apelo ao meu deputado estadual, o bispo Sérgio Mota, que possa, aí, nas suas emendas impositivas do ano que vem, poder doar aí um ônibus, né, para o EMOSC, que é muito importante. A nossa região aqui é muito grande, Palhoça, São José, Santo Amaro, Biguaçu, Paulo Lopes e tantos outros municípios, que tem pessoas que querem doar, mas infelizmente, né, tem que ir lá em Florianópolis, às vezes, né, chega lá, já tem a fila já está, né, completa, muitos perdem até uma viagem, vamos dizer assim, até por falta de se comunicar, porque é só ligar lá, agendar o dia e vai ser bem recebido, mas seria isso, e dar os parabéns aí a toda a equipe. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Boa noite, doutor Guilherme. Dar os parabéns ao vereador Éder por fazer o convite ao senhor, representante do EMOSC. Eu tinha uma pergunta que eu até acho que é muito interessante, mas também já foi respondida, mas eu posso voltar a repetir ela, porque eu queria dar uma continuidade. Quando é feita a avaliação lá no EMOSC, que é uma das coisas muito importantes, é aquele momento ali que a pessoa tem a oportunidade, por mais que ela queira doar o sangue, mas ela tem a oportunidade de dizer o que tem e o que não tem. Pode ser descoberto, como pode não ser descoberto, como o senhor falou, né? E questão de consciência, e depois vai acertar com Deus. Né? Foi isso, mais ou menos isso que o senhor entende, e eu também entendo dessa maneira. Então, muito tempo eu fui doador no EMOSC e sofri um acidente, e desse acidente eu tive que tomar um remédio chamado Depaquene. E quando eu cheguei lá, na hora já falei, perguntaram, tomas algum remédio? Tomei, sim, na época eu já não estava mais nem tomando. Tomei o Depaquene, né? E então eles me tiraram da lista, me tiraram da lista de doação. Infelizmente eu fiquei muito frustrado, porque eu queria muito, eu fazia, acho que era 4, de 6 meses, eu doava o meu sangue com muito prazer, né? Então eu fiquei muito triste na época, assim, depois voltei a doar de novo, agora já posso doar de novo, mas assim, no momento assim, eu levei aquele choque, mas a minha pergunta foi justamente essa, que teve o vereador Edinho e o senhor falaram aí, que tem pessoas que escondem, essas pessoas que escondem, porque tem doenças aí que não aparecem a princípio, né? E depois pode levar aquelas pessoas que receberam aquele sangue a ter uma complicação no futuro e outras doenças, né? Existe, doutor Guilherme, uma maneira de... Como é que eu vou dizer para o senhor? Existe uma maneira como é que eu vou dizer? De saber se daquela doença, no momento ali, sem ser pela palavra da pessoa... Ou só algumas, né, como o senhor falou, né? Infelizmente não, vereador, infelizmente não. O que o EMOSC está fazendo agora, e isso está no nosso planejamento estratégico, é a gente começar a desenvolver uma tecnologia, tem uma tecnologia nova agora, que chama a inativação de patógenos, que é um tudocida, um diabo verde que a gente bota dentro da bolsa, e tudo que está vivo lá morre, tá entendendo? Então, meio que esterilizaria o sangue. Essa tecnologia já está disponível para as plaquetas, mas como envolve passar a luz ultravioleta para terminar o serviço, as hemácias são opacas, a luz não consegue passar. Então, para as hemácias, a gente não tem ainda esse tipo de tecnologia. Mas a minha diretora, a Patrícia, teve agora em Gotemburgo, na Suécia, no Congresso Mundial de Medicina Transfusional, e ela falou que os estudos em relação à inativação de hemácias já está bastante adiantado. Então, logo a gente vai ter a possibilidade de zerar esse problema através da inativação, do uso de uma substância
que mate todas as doenças potencialmente transmissíveis que possam estar naquela bolsa de sangue. Doutor Guilherme, eu agradeço a sua presença, a pedido do vereador Éder, e estamos aqui na casa sempre que o senhor precisar, estaremos aqui. Provavelmente logo eu estarei lá visitando o EMOSC, agora sem medo, né? De dizer que tem o Depaquene, porque não tomo mais o Depaquene faz muitos anos, graças a Deus. Não é por causa que você usou o Depaquene, porque você teve crise convulsiva depois do trauma. Exatamente. E a crise convulsiva é uma contraindicação, porque o indivíduo pode ter a crise durante a doação de sangue. Então, para evitar que ele se machuque, que ele tenha problema, por proteção, a gente. Quando você parou de tomar, é porque não tem mais esse risco, você volta a doar. Até os 69 anos. Então, aproveita, porque tem então eu vou aproveitar mais 8 anos aí. Obrigado, doutor. O vereador Stefano. Boa noite, doutor Guilherme. Boa noite. Boa noite. Parabéns por o senhor ter vindo nessa casa aí esclarecer montoeira de dúvidas. Eu tenho uma dúvida que surgiu agora. Diz que aquele doador que não é regularmente, que não vai sempre, vai uma vez ou outra, tem algum prejuízo para ele? Porque diz que o sangue afina, engrossa, é bom que seja, ou isso é só para as pessoas ir doarem sempre? Vereador, eu fui doador de sangue desde que eu terminei a residência médica, desde antes. A primeira doação de sangue ainda era do tempo que o sangue era remunerado no Hospital Celso Ramos. O Dr. João Aguer era o diretor do centro, já falecido. Eu dou sangue e daí, quando me descobri com tireoidite e Hashimoto, tive que parar e não tenho nenhum problema de saúde. Isso aí é crendice. Da onde vem essa crendice? É porque as pessoas que têm doença chamada policitemia vera ou policitemia secundária, são pessoas que naturalmente têm sangue demais. Essas pessoas se tratam tirando sangue. A gente faz sangria terapêutica. E daí a pessoa associa a retirada do sangue com o sangue grosso. E daí inverte. Em vez de a pessoa se tratar tirando sangue, a retirada de sangue promove o aumento do hematócrito. Isso é mentira. Mas o EMOSC hoje está muito preocupado, principalmente com as doações feitas por mulheres, porque as mulheres menstruam. E a doação de sangue depleta, tira ferro dessas mulheres. Então isso pode exacerbar ou pode piorar uma anemia. Então o EMOSC agora já está com um programa de tratamento preventivo de anemia, com fornecimento de ferro para as doadoras de sangue, para evitar que elas façam anemia. Rapidamente, que eu não podia deixar de destacar, nós tivemos um amigo nosso, o vereador Rodolfo Rogério Raff, esteve aqui na Câmara em 2021, ele fez um projeto muito bom, que a gente espera que o município coloque ele a vigorar, que é o projeto Transporte e a Cura 0152. É um projeto que o município que é responsável em levar as pessoas que têm interesse... Via a cada 15 dias, né? Isso, esse projeto é muito importante. Eu sei que ele fez de coração, o Rodolfo, ele passa... Mas isso é bem-vindo. Isso para nós é muito bem-vindo. É muito importante. Muito bem-vindo. Ele passa com o filho dele uma luta contra o câncer, e ele veio aqui e fez muitas coisas boas. Esse projeto não podia deixar de destacar. Pedir para que o município coloque em pauta, que faça desse segmento nesse projeto, que é muito importante, porque muitas pessoas, como eu falei, muitas pessoas querem ir e não têm condição de ir. E se o município organizar e botar o transporte para levar as pessoas lá, eu acredito que, não só que mais outros municípios fizerem isso, muitas pessoas vão doar sangue porque é um meio de transporte que as pessoas às vezes não têm, né? É um incentivo muito bom. É extremamente importante, mas isso deve ser sempre feito articulado com o EMOSC, para ir os doadores certos, né? Com os sangues certos, né? Não ser um negócio não controlado. Eu até proporia que a Secretaria de Assistência Social aqui da Prefeitura entrasse em contato com o nosso setor de captação, porque inclusive o projeto Escola, ou Doador do Futuro, que a gente fez em Florianópolis, seria uma coisa que a gente poderia trazer, capacitar as professoras aqui e continuar esse processo aqui em Palhoça também, fazer aqui em Palhoça. É muito importante. Vamos aproximar para poder tentar dar seguimento a essa situação. É isso, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de fazer pergunta? Doutor Guilherme,
dentre todas as perguntas que o Edinho fez e os outros vereadores, uma bem simples. Hoje, para a pessoa ir lá doar o sangue, mais ou menos quanto tempo que ela demora para fazer esse trabalho, vamos dizer assim? Vereador, presidente, é o seguinte, a doação ela é muito rápida, ela dura em torno de 15 minutos. O processo burocrático para doação deve durar mais uns 15 a 20 minutos. E claro, hoje a gente tem um agendamento, você entra no site emosc.org.br, você vai ver lá um placar que mostra que sangues estão faltando, que sangues que a gente precisa, e você consegue agendar, eu quero doar no dia tal, a tal hora. O grande problema é o problema que eu tive para chegar aqui, presidente. Não, eu estou contando o trânsito, né, doutor? Eu estou só contando o tempo que fica lá no Emosc. Não. Numa doação agendada, ele vai perder meia hora, no máximo 40 minutos. O senhor até já respondeu uma outra pergunta que eu ia fazer, que era se hoje... Quando faz muitos anos atrás, né? Hoje eu não posso por causa do problema de pressão, e daí eu não... Mas quando eu doei, a gente foi lá porque uma pessoa estava precisando, como o vereador Edinho até falou, porque muito pela ação entre amigos, né? Alguns voluntários vão lá e doam sangue, isso acontece muito, né? Mas o vereador, isso não é uma coisa boa, parece boa, mas assim, tem detalhes em relação a isso. Por exemplo, a Organização Pan-Americana e a Organização Mundial de Saúde desaconselham a doação para parentes. Por quê? Porque, por exemplo, o papai vai operar o coração e precisa de doador de sangue. Ok. Os filhos vão doar sangue. Se eu tenho um filho que tem um comportamento de risco, ou usa droga, ou tem um comportamento sexual de risco, ele vai negar na entrevista. Por quê? Porque se ele não doar, a família toda vai perguntar, o que houve contigo que tu não doasse? Então ele prefere mentir, esconder, isso é um risco, sabe? A melhor doação é a doação do indivíduo dizer assim, olha, eu quero ajudar, eu sou responsável. Se acontecer um acidente comigo, eu chegar no hospital, eu quero que esteja disponível o meu tipo sanguíneo e que seja um sangue de altíssima qualidade. Então, eu vou doar sangue agora porque eu estou bem, entende? Esse é o doador ideal, é o doador que a gente precisa. No meu caso foi o sogro do meu amigo. Também fui doar, depois até não, como eu falei, não. Mas não tinha uma pessoa para te perguntar assim, o teu sangue não foi por quê? Teve, mas é muito bom a sua vinda aqui, até por conscientização da população, no sentido que ela está doando para ajudar alguém. A palavra em si já diz, doando. Né? Isso é muito importante. A minha mãe esteve internada e precisou de sangue. Aí quando acontece isso muito próximo, a gente começa a valorizar e fazer até uma autorreflexão. Sim. Né? Então, porque bateu... é muito importante. Né? Quem pode deve doar. O vereador pastor Alex, então, já está há muito tempo, já deve voltar. Né? E é muito importante mesmo, quando a gente sabe da valorização, que a pessoa também está lá, que está recebendo. Né? O bom da doação de sangue é que você consegue ser uma pessoa do bem e sem ter uma plateia para bater palma para ti. Tu vai lá fazer aquilo porque tu quer, porque é uma questão do bem. Esse sangue normalmente é um sangue de ótima qualidade. E não sabe nem para quem vai. Não sabe para quem vai. Mas sabe que o Emosc, a gente tem a relação dos doadores mais frequentes, né? E a gente fez uma campanha muito legal, emocionante. Muitas pessoas choraram, porque a gente pegou as pessoas que receberam os sangues, não o que recebeu exatamente o sangue, e fizemos um cartão, e no dia de aniversário, a gente mandava um cartão grande com a assinatura e o agradecimento de cada pessoa que recebeu. Foi um negócio assim, vários doadores nos telefonaram, dizendo que ficaram extremamente emocionados, que choraram, né, porque essa questão de materializar também a bondade é uma coisa que mexe muito com o afetivo da gente, né? Tu saber que tu fosse importante e que a tua ação foi decisiva e que de uma maneira objetiva salvou a vida de uma pessoa, entende? Porque na verdade assim, eu trabalho em terapia intensiva. Normalmente a maior parte das mortes por trauma acontece por
lesão no sistema nervoso central ou o indivíduo morre exsanguinado. Aquele menino que morreu atirado aqui na guarda do Embaú, o surfista, eu estava de plantão na UTI, ele morreu sangrando, tomou 70 bolsas de sangue. Entende? Então, se tu não tem sangue, tu não tem como negociar, entende? E se não tem pessoas que doem sangue, tu não tem estoque. Quer dizer, e não adianta eu dizer assim, não, mas o Hemosk não doa. Eu trabalho no SOS Card, e às vezes o cirurgião quer operar e não tem, é um sangue difícil, não tem o sangue, a gente tem que procurar, porque não existe só o sangue A, B, e O e RH positivo e negativo, tem mais de 16 outros tipos sanguíneos, que às vezes dá problema, bate na trave. E às vezes você demora para conseguir esse sangue. E ele vem brabo, você fala, o Hemosk não conseguiu sangue para essa pessoa ainda. Eu digo, você é doador de sangue? Acaba a conversa na hora. Porque ele acha que é problema dos outros, está entendendo? E é problema da gente, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Né? Doutor, a gente agradece até a sua presença, e é muito importante, né, para até divulgação do quão importante é a doação de sangue. Né? Como o senhor mesmo está falando, lá atrás, né, quem recebeu, né, não sabe quem está doando, e quem está doando não sabe quem vai receber. Isso. Mas está sabendo muito bem que está fazendo um bem. E fazer o bem não custa nada, né? Principalmente num caso desse. Doutor, se o senhor quiser até usar explicações aí, finais aí para fazer as considerações. Eu gostaria de não me alongar, porque eu acho que vocês querem continuar também os trabalhos aqui, mas eu, de coração e profundamente, eu gostaria de agradecer ao convite. Não é um trabalho para mim, é um prazer vir. Eu acredito naquilo que eu faço. Eu falo que eu sou feliz fazendo o que eu faço e ainda ganho dinheiro fazendo o que eu faço. Então eu sou uma pessoa muito... Tem que dar graças a Deus, eu sou abençoado em relação a isso. Mas falar de doação de sangue, tantas vezes vocês me convidarem, tantas vezes eu venho aqui, e tantas vezes que vocês precisarem do Hemosk, naquilo que o Hemosk poder servir vocês, eu quero estar disponível e vou ajudar com certeza. Tá bom? Muito obrigado a vocês, muito obrigado pelo tempo de vocês, e a gente segue à disposição. Obrigado. Obrigado, doutor.